Muito boa noite a todos, espero que vocês estejam bem. Então, hoje um pouquinho diferente, né? O pastor Magula está em Cascavel, né, com a família, obrigado. E na ausência dele, eu estou aqui, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Fagner, e para quem me conhece também, tá? Então, hoje a gente vai falar de algumas coisas que vêm um pouco que travando a vida das pessoas em muitas áreas. São várias dificuldades que a gente tem, né? Hoje a gente vai ver um pouco disso. Aquilo que nos traz dificuldade na vida, as batalhas, as lutas, porque às vezes a gente está bem, mas de repente, né, vem batalha, vem luta, vem tempestade, vem aflição, e a gente não sabe muito bem o que fazer. E isso vem e acaba abalando a nossa fé. E é isso que a gente vai ver hoje, como evitar que isso aconteça. Porque é muito fácil abalar a nossa fé. Basta acontecer um problema muito sério. Muito sério. Questão de doença, por exemplo, como está acontecendo agora com o pastor Magu. Ele poderia muito bem abalar a fé dele e falar: nossa, que Deus que é esse que fez isso com meu filho? Eu sirvo tanto, eu sou pastor, né? E eu sirvo tanto, faço e trabalho e tal, por que meu filho está passando por isso? Mas nada acontece sem que Deus saiba o motivo que está acontecendo. Então, a gente tem que olhar para o alto, né? A gente tem que estar focado no que Deus tem para mim, o que Deus está falando comigo nisso. Então, a gente se pergunta, né, muitas vezes: por que comigo? Por que eu? Por que tem que ser eu? Né? É muito normal isso acontecer, porque na fraqueza a gente se abala, fica cabisbaixo, as coisas parecem que estão fora do controle, mas não. Nada acontece sem que Deus permita que aconteça. Nada do que você faz, nada do que você pensa em fazer já não está nos planos de Deus. A diferença é que quando nós temos um aprofundamento na palavra de Deus, nós conseguimos, com sabedoria, sair da situação. A sabedoria que Deus nos dá. Então a gente consegue sair melhor dessa situação. Por exemplo, uma pessoa está com o mesmo problema que você, mas você tem Deus e ela não. É uma pessoa cética lá que quer resolver tudo por ela mesma, que quer resolver tudo que ela faz. A dificuldade que essa pessoa tem é muito diferente, porque nós temos Deus, que nos dá sabedoria. Essa é a diferença. Quando nós temos Deus, nós temos sabedoria para sair dos problemas, sabedoria para conseguir atingir os nossos objetivos. Não que a outra pessoa é menos inteligente que você, mas é diferente de ser inteligente e ter sabedoria. Uma pessoa inteligente, ela sabe lá tudo de programação de um computador, ela é muito boa em... Opa, obrigado, vou precisar. A pessoa ela é muito boa em tudo que ela faz, porque ela é inteligente, pessoa super esperta, né? Ela consegue fazer com que, usando a inteligência dela, achar uma brecha para conseguir algo, mas muitas vezes é passando por cima de outras pessoas. Já com sabedoria é diferente. Deus mostra para nós assim, ó, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer para resolver o meu problema, né? Às vezes não é muito fácil a gente parar e pensar e ficar, não, Deus vai resolver, né? Só que a gente também tem que tomar as atitudes certas, que Deus mostra, usa pessoas para fazer isso. Então é diferente uma pessoa que tem inteligência e uma pessoa que tem sabedoria. É muito diferente. Lá em Salmos 34:19 diz assim, ó: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Então o justo, que é aquele que crê na palavra, que entende que Jesus Cristo é o único caminho, que tem toda a fé em Deus, toda a plenitude de fé em Deus, esse é o justo. Então nós temos que procurar sermos os justos no reino de Deus, para que o Senhor nos livre de todo mal, usando a sabedoria
em nós mesmos. E pode colocar ali, tem o slide de início ali. A mensagem de hoje é vencendo as dificuldades da vida. Então, o objetivo maior do cristão hoje é alcançar o reino de Deus, a salvação, né? Mas no meio disso, desse caminho todo, tem os desvios, as coisas que vêm e te tiram do caminho, te puxa, né? Eu dei uma parada agora, mas eu praticava corrida de rua, e tinha vários obstáculos, né? Então você tem um objetivo, lá 10 quilômetros, seu objetivo é ver o trajeto e seguir. Tem o pessoal sinalizando ali e vai, e você vai. Só que no meio do caminho sempre tem o apressado de carro, que o pessoal da organização vem e pede para esperar porque está vindo uma multidão correndo. Aí o cara olha assim, dá tempo, e passa, né? Esse é um obstáculo que acontece durante a corrida. Aí você tem que parar. E para quem nunca correu, isso é uma dificuldade, porque você perde o ritmo, e até você conseguir extrair o ritmo de novo que você parou, é difícil. Mas você já correu 8 quilômetros, falta só 2, você olha ali, né? Poxa, só falta 2 quilômetros, né? Ah lá, menos de 10 minutos eu termino. Aí de repente lá um carro vem e te fecha, já era, perdeu. Já aconteceu isso comigo. Mas não foi um carro, foi uma pessoa. Entramos assim, tinha só uma via só para a gente passar, e tinha muita gente. E eu estava correndo aqui assim e tal, e foquei uma brecha para eu passar, e na hora que eu fui passar assim, o cara que estava na parte de trás resolveu entrar na minha frente. Aí para eu não cair, não me embolar com ele, porque estava passando o carro, eu segurei um pouco ali e tal, e perdi o ritmo. Aí eu peguei água, joguei na cabeça assim, joguei na cara, e falei assim, não, eu vou ter que ir. Aí eu respirei fundo, comecei tudo de novo. Depois de 8 quilômetros eu tive que começar meu pensamento todo de novo, porque para quem nunca correu, quando você está no primeiro quilômetro você quer parar já, fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? É difícil, não é fácil, porque você sai no gás assim, e você está no anseio de ficar entre os primeiros ali, e cansa. E todo o caminho que a gente percorre tem um problema, tem os obstáculos da vida. Mas para a gente vencer esses obstáculos da vida, nós temos algumas coisas que a gente pode fazer, que vai trazer bênção para nossas vidas. Primeira delas é a gratidão o tempo todo. Quem é grato aí? Mas você já agradeceu pelos problemas que você teve? Você já agradeceu por ter passado por o vale da sombra da morte? Por ter passado por aquelas dificuldades difíceis, né? Uma dificuldade assim que você fala, não, eu não vou conseguir, está muito difícil, eu não vou conseguir. Mas você passou, e hoje você olha para trás e vê, olha, eu passei por tanta dificuldade e hoje eu estou bem. Tenho ainda dificuldades em algumas outras coisas, mas aquela difícil eu já passei. E se acontecer de novo, eu já sei o que eu vou fazer, porque eu já passei. Então, nós temos que ser gratos o tempo todo por tudo. Na dificuldade, na alegria, na tristeza, em tudo. É difícil, né? É muito difícil a gente ter essa proximidade tão grande com Deus assim, porque o dia a dia atrapalha muito, a nossa rotina diária atrapalha muito a nossa vida, para a gente se aproximar mais de Deus. A gente fala assim, não, hoje eu vou orar. Daí de repente você lembra, mas eu tinha que fazer um trabalho aqui, tinha que conversar com uma pessoa, tinha que resolver um problema, tinha que fazer aquilo, e aquele tempo que você separou para Deus, já era, porque você tem mais a fazer. E isso muitas vezes atrapalha a nossa vida, atrapalha a minha vida também, porque você marca aquele horário, é igual marcar almoço com um amigo, né? Marcar almoço com um amigo é assim, vamos marcar, vamos ver, esquece, não vai ter almoço não tem, né? Mas fala assim, vamos marcar, vamos, que dia agora? Pá, foi. Né? Um dia antes ali você já, né? Hoje o Schmidt foi almoçar lá em casa, daí ontem a gente estava conversando, daí ele falou assim, vamos marcar aí um almoço aí. Ele quase não gosta de frango, né? E daí eu levo o frango, falei, beleza, vamos ver. Daí eu falei, não, nós não vamos marcar, não adianta, nós não vai marcar nunca esse almoço, né? E faz muito tempo que a gente está para fazer isso, para conversar e tal, né? Eu falei, não, faz o seguinte, isso foi na sexta-feira à tarde. Eu falei, domingo, vai lá em casa de manhã, vamos almoçar. Pronto, conseguimos. Por quê? Porque a gente fez um propósito.
Então é assim com Deus também. A gente tem que marcar um propósito com Deus, mas assim, ó, eu vou fazer, ó, tem um tempinho eu vou. Tem um tempinho agora eu vou fazer. Tem um tempinho eu vou orar. Tem um tempinho eu vou ler um pouquinho da palavra. Então, se a gente fica marcando, a gente acaba dando desculpas e fazendo coisas que atrapalhem com que a gente tenha essa proximidade maior com Deus. A gratidão, ela deve ser uma rotina do dia a dia. Pensa você que todo dia, espero, que você todo dia levante e escove os dentes. Espero, né? Então, levantei, escovei meus dentes, é uma rotina. Levantei, tomei um banho, fui para o trabalho, fui para a escola, fui fazer alguma programação, fui para algum lugar, mas é a sua rotina do dia. A gratidão, ela também tem que ser vista desse jeito. É bom que seja, não que é uma regra, mas o melhor que seja assim. A gratidão, ela tem que ser uma rotina. Faça um teste. Eu vi um rapaz que fez isso. Durante 7 dias, ele começou na segunda-feira, né? E fez de segunda a domingo, né? Segunda a domingo, e todos os dias ele, ao invés de pedir, ele orava agradecendo. Acontecia um problema, ele orava agradecendo o problema que ele teve. Mas poxa, eu estou com um problema, eu vou agradecer. Vocês já vão entender o porquê, tá? Então tem que ser uma rotina diária. Então coloque esse propósito. E a vida desse rapaz mudou totalmente, segundo o relato dele. Tudo que ele fez durante a semana, na outra, assim, ele já queria fazer, porque ele viu que foi bênção na vida dele. Então eu também preciso fazer isso, né? É uma dificuldade que a gente tem de ser grato, porque é muito mais fácil a gente reclamar. Aconteceu um problema, puxa, não vou de novo, eu não quero mais isso para a minha vida, não aguento mais. A primeira coisa que a gente fala é: eu não aguento mais, eu quero desistir, parei com isso aí. Não, fique tranquilo. E vocês vão ver, segundo o relato desse rapaz, a proximidade dele com Deus foi muito maior, porque daí a gente consegue ouvir Deus. Aí que entra a questão do que eu falei no começo, que é a sabedoria. Quando você é grato, se aproxima de Deus, uma coisa vai levando a outra. São fases da nossa vida, são fases, uma coisa vai levando a outra, e a gente vai se aproximando mais de Deus. Então quando a gente tem essa proximidade, essa rotina diária, a gente tem uma confiança enorme em Deus. A nossa confiança muda totalmente. Nossa confiança acaba sendo algo mais verdadeiro. Em Salmos 92, de 1 a 2, diz assim, ó: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Então o que ele quer dizer aqui, né? Esse é Davi falando, né? Ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Mas por quê? O que significa isso? O que esse versículo quer dizer? O que eu vou extrair isso para a minha vida? É que quando você de manhã vai lá e fala: Deus, obrigado por eu ter acordado, levantado bem hoje, muito obrigado. Aí você extrai e deposita em Deus, e é honrado com a fidelidade de Deus. E tudo que nós pedimos a partir dessa aproximação com Deus, acontece. Que a Bíblia mesmo diz: vocês pedem, mas quando pedem por motivos errados, né? Então a gente tem que ter sabedoria de pedir, porque tudo que a gente pede para Deus, acontece. Talvez não é o momento certo, talvez demore, não deu certo, não é que não é para acontecer, talvez é um livramento, mas a gente tem que ter, de novo falando, a sabedoria de entender o porquê, o motivo. Então ao invés da gente ficar bravo lá, murmurar porque não deu certo, está errado, está tudo errado, a gente deve ser grato. Não, obrigado Deus, é um livramento, talvez é um livramento na sua vida, né? E tem um estudo que diz algo muito legal, que a gratidão ele gera em nós uma força muito grande, uma força. Mas o porquê dessa força, né? Por que a gratidão, você ser grato, gera tanta força assim? Quando nós lembramos de tudo que é bom, quando a gente se enche de coisas boas,
quando a gente entrega só e fala só palavras boas, a gente se enche de bondade. Mas o porquê disso? A ciência explica o motivo. Tem uma substância chamada dopamina, que ela gera no nosso corpo uma sensação de alegria, satisfação, relaxamento, você fica tranquilo. Então, quando você é grato, feliz, se alegra, você se enche muito mais, porque daí libera dopamina no seu corpo e isso vai te trazer mais alegria. Aí você não consegue se entristecer. Quando o nosso corpo libera a dopamina, essa substância, a gente não consegue ficar em depressão. Então, se a pessoa está depressiva, falta dopamina, falta mais alegria, falta motivos de alegria na vida da pessoa. E muitas vezes a pessoa não consegue, porque ela gera um bloqueio na vida dela, que ela não consegue olhar para isso e descansar no Senhor. Para muitas pessoas é difícil isso, né? É difícil você ter esse entendimento de que você tem que descansar e ficar tranquilo. E a depressão, ela gera um bloqueio, que você não se alegra, a pessoa só quer ficar retraída, sozinha, não quer ouvir ninguém. Aí fala assim, se conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Isso é uma mentira do mundo, né? O melhor conselho está aqui, ó. Palavra de Deus. A palavra de Deus é o melhor conselho. Por mais que a gente compre a palavra de Deus, né, a gente pague para ter, mas ela está ali. Toda vez que você vai ler a Bíblia, você não tem que pagar um cachê, não tem que pagar. Então a gente tem que entender isso. Então, quando a gente consegue fazer isso, ser grato, liberar alegria, o nosso corpo, a nossa mente, ele se revigora, ele fica novo, tudo se faz novo no corpo, na mente, porque você está alegre, está feliz, e tudo para cima, e tudo bem, e tudo legal, né? Então a gente tem que olhar para isso, e essas coisas traz uma facilidade maior de nós alcançarmos a fé em Deus, porque quando está tudo bem, a gente está bem, né? A gente está com fé, está tudo certo, mas e quando vem os problemas, né? Aí é difícil, aí a gente acaba perdendo a fé. Então, quando está tudo bem, a gente melhora a nossa fé, a gente é mais confiante, né? Então, uma dica para vocês, para nós, para mim também serve isso muito, que eu sou ansioso, né? Sou ansioso para que tudo aconteça já, e vai, não deu, fico bravo, mas daí eu respiro fundo e falo, não vai dar certo, depois de muito tempo, né? Mas estou lutando contra isso. Então, uma dica para a gente fazer isso aí é assim, ó, quando você vê que vai reclamar, você respira fundo e se acalma. Não diga nada. Difícil? É fácil? É fácil? Quem acha fácil aí? Eu não acho fácil também. É muito difícil. Então, o que você tem que fazer? Respirar. Respirar fundo. E não diga nada. O silêncio é a melhor resposta. Fica tranquilo, né? Então, em Provérbios 12:18 diz assim, ó: há palavras que ferem como espada, mas a língua do sábio traz cura. Então, quando você propaga uma palavra ruim, uma palavra que atinge outra pessoa, ela realmente atinge, como diz aqui em Provérbios, que é o livro mais sábio da Bíblia, que é feito por Salomão, o homem mais sábio da Bíblia. Ferem como espada. Então, quando você declara uma palavra ruim para uma pessoa, que para você talvez não seja nada, mas para aquela pessoa foi uma ferida muito grande que abriu no coração dela. Mas, beleza, eu estou bem, né? Não feri o outro lá. E quando você recebe essa espadada dessa palavra ruim na sua vida, aí que poxa, eu não queria ouvir isso. Mas a língua dos sábios traz a cura. Ter sabedoria é a chave até aqui, né, para a gente ser grato, porque a palavra do sábio, ela traz a cura. Então, ao invés de propagar uma palavra ruim para o outro,
propague uma palavra de bênção para a vida do outro, né? Diga coisas boas para o outro, né? Falta muito a gente se preocupar mais com o outro. Oi, como é que você está? Tudo bem? Isso aqui assim já está mecanizado. Até o pastor tinha falado outro dia para falar assim: oi, o que você precisa? Por mais que você não possa ajudar essa pessoa, mas vai que você conhece uma pessoa que pode ajudar essa pessoa. Nós somos todos irmãos, estamos aqui para ajudar um ao outro, né? Então a gente tem que ter um entendimento disso também. Até ontem lá em Boa Vista, eu dei um exemplo de um amigo meu, que já é falecido. Ele, infelizmente, teve um infarto fulminante, faz alguns anos já, acho que 2 ou 3 anos, não estou lembrado direito, mas algumas pessoas já sabem dessa história. Mas o que aconteceu com ele? Um dia, quem fez o CENIB comigo aquela vez lá sabe dessa história também, né? Mas vou contar assim mesmo. Um dia, uma pessoa pegou e falou para ele assim: ó, você é feio. E todo mundo lá, galera, feio, feio, feio. Mas, para quem falou, beleza, foi só uma brincadeira. Mas para ele, afetou muito a vida dele. Mas por que afetou? Porque ele ficou triste? Porque ele não recebeu aquilo como uma palavra boa, aquela foi espadada no peito dele, algo que tirou a paz dele. Anos depois, assim, ele foi se transformando o tempo todo, né? Porque daí, conforme o tempo, ficou, porque quando você fica bravo com algo que a pessoa fala, aí que pega, principalmente no colégio, né? Aí pega, apelido pega, tudo pega. Mas quando você fica tranquilo ali assim, você às vezes pega ali uma semana, um mês, mas depois todo mundo esquece. Mas tu fica bravo, esquece, é o apelido para o resto da vida. Então, ele ficou mexido com aquilo, e aquilo ficou no coração dele, né? Durante muito tempo, assim, ele sempre chegava cabisbaixo, porque sabia que a galera ia zoar dele, porque ele era estranho, porque ele era feio, porque isso e aquilo. Passado o tempo, ele foi mudando, ele começou a mudar a roupa dele, né? Começou a deixar a barba sempre bem feitinha, ele tinha a barba bem cheiona assim e tal, bem arrumadinha, fazia uns mustachos no bigodinho e tal, assim, estilo, usava suspensório, encheu o corpo de tatuagem assim e tal, fez até no rosto, no pescoço, e sempre andava com roupa de marca e tal, e tal, e tal. Mas por quê? Porque um dia falaram para ele que ele era feio e estranho. Mas aí todo mundo vendo ele, tu mudou, hein, cara? Tu tá estiloso, hein? Isso foi bom até, mas ainda não estava bom para ele. E ele praticava corrida de rua também. E depois de um tempo, assim, ele via, não dava resultado, e de verdade, assim, ele tinha uns 3, 4 amigos. Ontem eu falei 3, mas eu lembrei de outro depois. Ele tinha 3 ou 4 amigos, amigo, aquele, o que você precisa, amigo de verdade. E no Facebook, eu não lembro quanto que eu falei, mas acho que é 3 mil e alguma coisinha lá. Mais de 3 mil amigos. E as meninas sempre mandando mensagem para ele: você é lindo, gato, nossa, essa foto aqui ficou legal. E enchia ele. Ele falou: é aqui que eu vou estacionar. Aí ele ficou, né? Aquilo enchia ele, mas ainda não estava o suficiente para ele. E ele começou a usar, aplicou esteroides no corpo aí e tal. E tudo porque um dia humilharam ele na frente de todo mundo. Ele ficou triste. Aquela palavra foi uma espadada na vida dele. Ele foi correr, a hora que voltou, chegou em casa, deu um infarto nele. Chamaram a ambulância, veio rapidinho lá e tal, levaram para o hospital. Chegou no hospital, ele ainda reanimaram, chegou vivo, mas deu um pior ainda, disse que o peito dele saltava, que o coração e tal, coisa horrível de ver. Morreu. Fulminante, por causa de injetar o problema, né? Por causa de usar bomba, né? E por quê? Isso causou morte na vida dele, porque um dia deram uma espadada no peito dele com palavras. Então às vezes a gente fala uma coisa para alguém e fere, né? Eu comecei a evangelizar ele, mas já foi tarde demais. Eu falei algumas coisas, eu consegui ainda. E ele não tinha muito costume de ir à igreja e ouvir a palavra de Deus. Ele não ouvia. E eu falei uma coisa que para nós é simples, né? Eu falei para ele assim: Jesus morreu por nós. Ele: sério? Como assim?
Daí eu comecei a explicar para ele, e ele não sabia. E eu comecei a falar, mas foi muito tarde. Eu enxerguei isso muito tarde. E não consegui evangelizar ele, né? Então, nós temos que cuidar com as palavras que nós falamos para o outro. Traz um problema muito grande. Então, a partir de hoje, o que você vai fazer? Você vai declarar palavras boas, palavras que edificam. Falar assim, que tudo vai dar certo. Fale pro do lado aí, ó, vai dar tudo certo. É para falar um pro outro, ó. Vai dar tudo certo. É isso que nós temos que falar todo dia. Então diga somente palavras que edificam. E se a gente faz isso, a gente entende que o milagre vai chegar. A gente acredita, porque a nossa fé aumenta. E o milagre da sua vida vai chegar. Segunda coisa, cresça em meio às tempestades. É ruim, né? Você tem um problema e saber que com esse problema você vai ter que crescer. Você vai ter que se alegrar, né? Que não é bem assim, né? Eu tô lá, sei lá, devendo, estou com menos R$2.400 no banco negativo lá. Menos negativo é complicado, né? Mas estou com saldo negativo lá, então. Saldo negativo. Não é bem isso, né? A gente tem que falar, poxa, estou com saldo negativo, mas acredito que em Deus tudo vai dar certo e eu vou conseguir. Pronto, né? E tudo que a gente faz nesse sentido é bênção, é bom, tá? Então é doloroso, mas é necessário que a gente faça isso. A gente tem que encarar a vida de outra maneira. Nós, como cristãos, a gente tem que encarar a vida de outra maneira, de outra forma. Às vezes está indo numa batalha assim, a pessoa vai olhar para você e vai falar assim, viu, por que tu está tão feliz desse jeito? Como é que você consegue ficar feliz com um problemão desse? Você fala assim, ó, eu tenho Deus na minha vida, e eu sei que eu vou conseguir sair dessa, é por isso que eu estou feliz, não há nada que me abale. Pronto, a pessoa, opa, por que essa pessoa falou isso? As atitudes nossas é o melhor evangelismo que tem. A atitude de estar bem no momento de aflição, no momento de luta, vai fazer a outra pessoa pensar. É a melhor forma. Não precisa de palavras para evangelizar. É necessário, mas não precisa. A pessoa vai ver a tua vida, vai ficar com a pulga atrás da orelha. Mas por que essa pessoa é assim? Eu não estou entendendo. Não faz parte da minha vida uma pessoa com um problemão desse e está feliz, mas eu não estou entendendo. Aí a pessoa vai chegar e falar assim, viu, por que você está assim? Aí, evangelismo. Porque eu sei que em Deus tudo eu posso. Jesus vai me ajudar a trilhar o meu caminho. O Espírito Santo de Deus já está falando comigo, já está aqui comigo. E é dessa forma que a gente consegue atingir mais pessoas, alcançar mais pessoas. Então, em meio às tempestades, veja, analise o que está acontecendo. Analise, é difícil assim logo de cara, né? Quando tem um problemão sério lá, e logo de cara a gente falar assim, nossa, que legal, agora eu vou crescer, né? Uhul, é momento para eu crescer. Não é bem assim, né? Você tá ali, vem aquele baque, você, e agora o que eu faço? Aí você vai, respira fundo, fica tranquilo, e assim as coisas vão acontecendo. Aí você começa a analisar, começa a ficar tranquilo e ver as coisas de outra forma. Em Tiago 1:2-4 diz assim, ó, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olha que legal esse versículo. A prova da sua fé produz perseverança. Então, quando lá nós somos gratos a todo tempo, quando nós conseguimos passar em meio à tempestade dos problemas, gera fé, a gratidão, ser grato, porque a gente está bem, gera fé. E ali, ó, da sua fé produz perseverança, e a gente consegue perseverar, a gente avança. Quando algo acontece na nossa vida, é normal a gente ficar abalado, é muito normal. Não tem problema nenhum a gente ficar abalado, não tem problema. Mas o problema é a forma como que a gente sai dela.
né, desse problema. Em 2 Pedro 3,18, vocês está com a Bíblia aí, se quiser acompanhar na Bíblia de vocês aí também, eu deixei tudo prontinho aqui para ficar mais tranquilo, está ali no slide também. 2 Pedro 3,18 diz assim, cresçam porém na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre, amém. Que a glória seja agora e para sempre, e amém. Em 2 Tessalonicenses 1:3, está ali também, está dando para enxergar aí? Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé de vocês, que vocês têm, cresça cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês, uns pelos outros. Nós não somos salvos somente por obras, se não tiver amor. O amor é a resolução de tudo. Se a gente faz muita coisa, mas não há o amor verdadeiro, não adianta, porque sem amor não há salvação, mas também sem obras não há. Mas se eu tiver obras e não tiver amor, não há. Então é necessário que tenha amor. E muito aumentou o amor de todos vocês uns pelos outros, né? Ali ele está dizendo que bom que aumentou o amor, né? Que bom, porque é necessário que aumente o amor. Terceiro, mantenha a tranquilidade. Não é fácil a gente ficar tranquilo nos piores momentos. Manter a tranquilidade é para poucos. Eu sou ansioso e eu sei disso. Eu sou tão ansioso que eu já, né, para quem não sabe aí, já tive o rosto paralisado há 2 anos atrás, de ansiedade. Me deu um estresse tão grande que eu fiquei com o lado esquerdo aqui, né? Sabe quando você vai no dentista, ele aplica ali para arrancar um dente, fazer alguma coisinha? Então, agora pense em 1 semana desse jeito. Eu fiquei 1 semana com o rosto paralisado e o braço um dia, assim, meio mole, eu não sentia o antebraço aqui. Por quê? Porque eu queria resolver o problema de qualquer jeito. E a ansiedade acabou comigo. Acabou comigo. E eu tenho tanta dor no peito que eu achei que eu ia infartar. E eu não sei se não estava quase, sei lá, não sei como é que funciona isso. Mas eu achei que eu ia morrer. Porque imagine, o braço morreu. Aqui, né? Aí de repente aqui começou a amortecer. Eu falei, ixi, tem alguma coisa errada, né? E eu 1.000.000. Coração, nosso batimento estava em 140. E o coração começou a palpitar. Aí depois eu descobri que eu tenho arritmia respiratória. Daí eu falei, vou morrer, né? Mas, quando eu vi que eu ia morrer, que eu achei, né, que eu ia morrer, aí eu descansei. Falei, não, eu acho que eu vou morrer. Aí eu vou morrer. E fiquei ali, começou a me dar uma aceleração maior, porque daí a pior forma de você passar mal é que você perceber que você está passando mal. Porque você fala, estou passando mal, eu vou desmaiar. E desmaia. Todo mundo desmaia porque fala que vai desmaiar. Não sei se já falaram isso para vocês. Quando a pessoa fala, vou desmaiar, ela desmaia. Exceto quando está grávida, né? Que a Paloma, ela pega e fala assim, eu estou com calor, aí no banco, né? Eu estou com calor, ela escorou assim no meu peito e fez assim, desmaiou, e ela não avisou antes, vou desmaiar, né? Exceto grávidas. Ela desmaiou no banco, né? Eu tive que deitar ela no chão assim, foi estranho. Desmaiou de olho aberto. Falei, o que está acontecendo? Então, quando a pessoa fala assim, eu vou desmaiar, aí sim que ela desmaia. Então eu falo assim, não, eu estou bem, primeiro está mal, mas estou bem, vai dar tudo certo. E passou, mas por quê? Eu entreguei para Deus. Depois que eu, né, passei pelo mal pior, aí eu falei, não, Deus, desculpa, é teu, arruma aí. Aí eu fui, né, não fiquei lá também, falei assim, já arrumou? Já posso sair? Tá tudo certo? Né? Igual o burro, né? Tá chegando? Shrek? Tá chegando? Não é assim também. A gente tem que seguir a nossa vida normalmente, porque Deus, Ele vai usar as pessoas para vir até nós, ou vai te dar um clique. Poxa, era isso que eu tinha que fazer. Aí tu vai e faz. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Quando não usou alguém, mostrou, porque a ansiedade, o problema ali,
quando você está muito acelerado, querendo fazer e perde a paz, perde a tranquilidade, a gente fica cego, a gente não enxerga, a gente acaba não enxergando as coisas ali na nossa frente. Aí você fala, poxa vida, era só eu ter feito isso. Olha que fácil, era só ter feito isso. Em Salmo 62:8, confie nele em todos os momentos, ó povo, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Agora imagine você, Davi, escrevendo isso. Davi mandou matar o melhor amigo, ficou com a esposa dele, perdeu o primeiro filho que teve, porque Deus tirou dele, porque foi fruto de pecado, teve várias batalhas, passou vários problemas, várias provações, várias coisas desde o início, porque ele conseguiu derrotar um gigante, que já foi grande coisa na vida dele, e ele fala assim, derrame diante dele o coração, pois dele é o nosso refúgio, com calma, fala assim, viu, pessoal, se acalmem, entregue tudo para Deus, vamos ficar tranquilo, que vai dar tudo certo. Só que Davi passou por tempestades, provações, momentos difíceis, e isso foi criando nele um entendimento e uma sabedoria muito grande, que ele conseguiu vir aqui e expor na palavra de Deus o que você tem que fazer, o que nós temos que fazer para alcançar isso. Agora você, e eu também, pensa, vou te dar 2 segundinhos aí, porque o pensamento nosso é rápido, depois que eu terminar de falar. Pensa aí num problema assim, que você falou assim, não, esse problema aqui foi o meu fundo do poço. Pensa aí, vou dar um tempinho. Pensa, esse foi o meu fundo do poço. Agora pense que você conseguiu, né, um problema que você conseguiu passar assim, não, esse foi meu fundo do poço e eu consegui passar. É isso aí, essa é a sua chave. É esse momento que você tem que lembrar, porque nós temos amnésia espiritual, amnésia, porque a gente é imediatista, é do agora para frente, a gente não lembra daquilo que aconteceu. O que Deus fez na minha vida para eu estar aqui hoje, para que eu consegui estar perseverante em Deus? O que eu fiz, o que aconteceu? A gente não lembra, a gente esquece, é muito fácil a gente esquecer, né? Então, esse motivo que você pensou, dessa luta que você teve, é um motivo que você vai falar assim, não, vou me alegrar em Deus, porque eu já passei por isso aqui não é nada, perto daquilo que eu passei. Então quando a gente chega no momento que a gente pode pensar e falar, não, isso aqui não é nada, eu vou conseguir, porque Deus está comigo. E quando a gente consegue fazer isso, a gente chega num ponto que a gente fica tão confiante, que a gente se aproxima mais de Deus e sem perceber, é natural, porque vira uma rotina. Lembra que eu falei da rotina? Lembra que a gente escova o dente, a gente faz tudo aquilo ali, e vira uma rotina que a nossa perseverança acaba sendo automática, né? É automático você respirar? É automático você sentir fome? A gente consegue uma confiança tão grande em Deus, que é automático a gente orar e agradecer pelas coisas que aconteceram. Em Salmo 112, de 6 a 8, o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerás más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Aqui de novo, é Davi falando. Esse era um momento diferente da vida dele do que nos dias de hoje que a gente tem. Aqui ele fala, no final verá a derrota dos seus adversários. Só que o nosso adversário não são somente pessoas, né? Talvez tenha uma pessoa que está tirando tua paz, a pessoa que está incomodando bastante, você fala, não, essa pessoa tira minha paz, eu tenho que me afastar dela. Ora por ela, né? Com amor, né? Ora pensando em Cristo, então ora por ela. Mas não é só isso. Os nossos adversários também é o mundo, porque o mundo ele prega muita coisa que é contrária a Deus. Até ontem eu lembrei lá em Boa Vista
que o mundo, assim, os youtubers, os blogueiros, eles têm agora uma teologia assim que você é autossuficiente. Você é autossuficiente. Então você não precisa de ninguém para conseguir nada. Não importe por cima de quem você vai passar, mas você vai conseguir, porque você é melhor que todo mundo. Eu posso pensar que eu sou melhor que todo mundo naquilo que eu faço, não tem problema nenhum, mas esse pensamento não é de Deus, esse pensamento é do mundo. Esse é um adversário que o mundo coloca para a gente, porque a Bíblia ensina que o outro é melhor do que eu devo dar honra ao outro mais do que eu. Quando eu vou me servir lá num almoço, alguma coisa, o que custa o seu último? Ah, mas não vai sobrar carne, ixi, eu vou ficar com fome. Mas, amor, né? Amor. E se todo mundo entender isso, todo mundo fala, vai você, não, vai você, não, vai você, você primeiro. É lindo ver isso, né? Um outro fala, vai você, não, pode ir, né? Um dia eu não lembro o que foi que na janta dos jovens, nós ficamos acho que uns 30 segundos, vai você, não, vai você, não, vai você, não, vai você. Eu falei, então eu vou, estou com fome. Aí eu fui, né? Mas a gente ia ficar um tempão ali naquilo, porque é honra. Nós tem que ter esse pensamento também. E também lembrar que Deus, Ele é nunca pego de surpresa. Sabe aquele problema lá que você passou, que a gente falou, que eu dei um tempinho para vocês pensar? Deus já sabia. Ele não foi pego de surpresa. O único que foi pego de surpresa aqui fomos nós, que a gente não sabia que ia acontecer tal coisa. Então quando a gente é pego de surpresa, Deus já sabia. A diferença é a forma com que você vai receber aquilo. Se é com gratidão ou se é com ódio, né? Então, descanse o seu coração nesse momento. Eu sei que é difícil, não é fácil a gente descansar o nosso coração num problemão, não é fácil, eu sei muito bem disso, né? Já quase infartei. Não é fácil, mas a gente tem que ter esse pensamento, coração em Deus, e não há nada que aconteça que Deus não saiba. Uma vez Jesus estava diante de uma multidão, estava pregando e caminhando pelo deserto, e tinha uma multidão atrás dele, lá, muitas pessoas, uma multidão. Até que o pessoal ficou com fome, e agora? O que eu vou fazer? Em João 5:6, conta essa história, no capítulo 6 ali, ele fala, a gente vai ver aqui no versículo 5 e 6, ele fala, ó, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Então Jesus já sabia o que ia fazer, só que ele chegou assim, ô Felipe, vem cá, vamos conversar uma coisinha aqui. Você está vendo essa multidão aqui? Como é que esse povo todo vai comer? Conta para mim. Para quem não sabe, a gente fala pouco, é pouco falado de Filipe. Então Filipe, ele foi um discípulo que onde ele chegava, ele era entre aspas, assim, digamos que o entrão, né? Ele chegava, já queria saber quem eram as pessoas, onde que morava, quem que era, já chegava, viu, onde que tem uma taverna aqui pra gente? Onde que tem um mercadinho? Onde que tem? Ele chegava já no ar, assim, ele já chegava querendo saber de tudo. Tem a casa de alguém aqui que a gente possa pousar hoje? Todas as coisas que aconteceram nesse sentido, onde Jesus pousou, né, com os discípulos, onde comeram, o que aconteceu, foi Filipe. Filipe preparou tudo isso. E Jesus sabia que ele era o discípulo que fazia isso, porque cada um tinha uma função. Foi natural, cada um tinha uma função. Tinha um que cuidava do dinheiro, tinha um que cuidava da estadia, tinha um que sabia de tudo que estava acontecendo, onde quer comer, o que quer fazer, que era Filipe. Então Jesus chegou em Filipe, porque sabia que Filipe sabia o que fazer, mas Jesus sabia muito antes dele ter consciência de pensar no que fazer, ele já sabia, Jesus Cristo já sabia no que fazer. Então Deus é assim com a gente, ele já sabe muito bem. Vem o problema, Deus olha para você e fala assim, viu, esse problema aqui, o que tu vai fazer?
Aí você fala, vixe Deus, o que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Para onde fugirei? Como a gente cantou na música ali. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Quando nós entendemos tudo isso que a gente está falando, que é um tratamento, são fases que a gente pode fazer para alcançar a graça eterna. Então, quando ele entendeu isso, tudo aconteceu, teve um milagre, né? Tudo se multiplicou, todo mundo comeu, sobrou ainda, cesto com pão, e tudo se resolveu, né? Primeira João 5, de 4 a 5. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Uma coisa que nem todo mundo sabe e que é falado, porque no comecinho do versículo diz assim, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Quem é filho de Deus aqui? Amém. Todo mundo que nasce, não nasce filho de Deus. É verdade. Todo mundo que nasce é criatura de Deus. Aqueles que se tornam filho de Deus é mediante Jesus Cristo. Quando ele diz lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele fala, né, no livro de João, ele fala que somente quem entrega a sua vida a Jesus Cristo se torna filho de Deus. Então, se a pessoa se torna filho de Deus, isso significa que ela ainda não é. Então, essa palavra aqui de 1 João, ele está sendo direcionada para o cristão, o filho de Deus, aquele que crê em Deus. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. E essa é a nossa luta, vencer o mundo. E a batalha é constante. E aí, na parte B do versículo, ele fala, quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê em Jesus Cristo é o Filho de Deus. E é isso que ele quer dizer. Confie em Deus e tudo será mudado. Tudo será mudado. A confiança em Deus, ela é a chave de muitos problemas que a gente tem, né? Muitos problemas, só que a gente demora a entender. A gente fica focado no problema, a gente foca só no problema e esquece de olhar para o alto. A gente não olha, a gente esquece de olhar para o alto. E quando a gente esquece de olhar para o alto, é aí que os problemas vêm mais forte ainda, porque a gente não descansa, a gente não tem paz, a gente não consegue vencer. O mundo ele vem trazendo várias coisas assim que atinge indiretamente e diretamente a nossa vida, porque o mundo ele é muito mais atraente do que a palavra de Deus, porque ninguém quer morrer para si mesmo. O apóstolo Paulo já falava, né? Já dizia que para ele viver é Cristo e morrer é lucro. Então nós morrer para nós mesmos, para nossa vontade, é o lucro maior da nossa vida, porque a gente morre em Cristo. E quem morre em Cristo terá a vida eterna. Isso não é brincadeira. A gente consegue e alcança a vida eterna. Então, o mundo ele prega algo totalmente diferente disso. O mundo, principalmente, ele está focado no jovem, está focado na criança, no adolescente e no jovem. Porque se ele muda a cabeça do adolescente, eu falo para os adolescentes antes, né, quando eu liderava os adolescentes, eu falava para eles assim, ó, a escola que você fizer hoje, a pessoa que você é hoje, vai refletir o que você vai ser quando crescer, adulto. Então escolha as coisas certas hoje para você conseguir o que você quer. E o que o mundo faz isso? Isso também, a mesma coisa. Vai lá e atinge e coloca que ele tem que ser blogueiro, que ele tem que fazer sucesso, ele tem que aparecer, porque ele tem que ir lá e fazer umas dancinhas bonitinhas lá e pá, para agradar todo mundo ali e tal. Não é errado fazer isso, tá? Não é errado. Estou falando que é errado aqui, né?
mas é errado se tiver pouca roupa. Então tenha bastante roupa para fazer dancinha, por favor, se for fazer, né? Mas o ideal é que não faça, mas também quem sabe disso é só Deus, né? Então quando a gente, o mundo ele vem trazendo isso para os jovens, que ele pode ser autossuficiente, que ele pode conseguir fazer o que ele quiser, que ele vai ser o bonzão, o Taurus, né? Isso acaba desenvolvendo no jovem, no adolescente, uma perca de vontade de agradar a Deus, porque para ele está bom daquele jeito, porque as pessoas estão me aceitando. Tenho vários amigos nas redes sociais, eu tenho muitas pessoas que me seguem, daí faz alguma coisinha lá, olha, vamos ver quantas curtidas, aí transforma o perfil pessoal do Instagram em profissional só para ver quantas pessoas viram, né? Eu fiz isso para ver quantas pessoas viram, mas faz tempo. Para ver quantas pessoas viram, quantas visualizações, quantas pessoas curtiram, para ficar monitorando, né? E se não deu, tá com 10, 30 segundos, 10, mais 30, 11, ai, ganhei mais uma. Mas daí quando Deus vem ali, ó, bate na porta e fala assim, ó, jovem, vem para mim, vamos aqui, ó, tem uma igreja lá que vai ser bênção na tua vida, você vai ser bem, vai se dar bem, as coisas vão andar bem. Já estou bem, tenho 12, 12 curtidas, uhul, né? E está feliz. Então a felicidade hoje está muito superficial, muito superficial. A felicidade plena está em Deus a perfeição, e tudo se faz novo, se faz bem, tudo dá certo, tudo está tranquilo, né? Então quando a gente entende isso, a gente alcança a glória de Deus, né? O pessoal da música pode subir. A gente consegue alcançar tudo que a gente quer mediante Deus. Porque tudo que a gente falou até agora, a gente manter com tranquilidade, ser grato, é difícil? Quem acha difícil, levanta a mão. Eu também acho, é difícil, mas não é impossível. Exercício para vocês fazer essa semana, hein? Tente fazer exercício de gratidão. Seja grato por tudo, né? De manhã, levante e seja grato pelo seu dia. Vocês vão ver a semana de vocês vai ser maravilhosa, né? E quando a gente atinge isso, a gente consegue alcançar isso, a graça de Deus vem para nós, né? Sobressai na sua vida. Vamos ficar de pé? Vamos declarar mais uma vez essa música, que o amor de Deus nos persiga, que a gente seja perseguido pelo amor de Deus, porque quando a gente deixa o amor de Deus perseguir a gente não tem para onde fugir, a gente se enche, a gente consegue atingir muitas coisas. A gente não consegue fugir, não consegue se esconder, e é só bênção. Seu amor
seu amor me persegue. Declare isso para a sua vida. O seu amor me persegue. Pra onde eu fugirei? Onde me esconderei? O seu Amor me persegue. O seu amor me persegue. Pra onde eu fugirei? Onde me esconderei? Por onde eu for, no mais alto lugar, se eu mergulhar no mais profundo mar, seu amor Jamais me deixará. te sinto aqui, hoje no porvir, não terá fim. Sempre estarás aqui, seu amor Jamais me deixará. O seu amor me persegue. O seu amor me persegue. Pra onde eu fugirei? Onde me esconderei? O seu amor me persegue. O seu amor me persegue. Pra onde eu fugirei? Onde me esconderei? Nada poderá me separar, nem a morte, nem a vida. Nada poderá me separar, nem a morte, nem a vida. Nada poderá me separar, nem a morte, nem a vida. Nada poderá me separar, nem a morte, nem a vida. O seu amor me persegue. O seu amor me persegue. Pra onde eu fugirei? Onde me esconderei? O seu amor me persegue. O seu amor me persegue. Pra onde eu fugirei? Onde me esconderei? Querido amado Pai, diante de Ti, Deus, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, Deus, que tenha passado por dificuldades, que tenha passado por angústias, que o Senhor venha trazer gratidão na vida de cada um. O Senhor possa abençoar, Pai, a vida, a continuidade de oração das pessoas, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um.
Traga a nós esse sentimento de gratidão, essa fé, esse amor todo que o Senhor tem por nós. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, fortemente, grandemente, que o Senhor abençoe a vida de cada um, abençoe a semana de cada um, que eles possam fazer esse exercício, Deus. Em nome de Jesus que eu oro, amém.